Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando uma entrevista, um bate-papo sobre o Setembro Amarelo. Nas últimas décadas observa-se o crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre os jovens. Em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média das outras faixas etárias. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios e o Brasil só perde para os Estados Unidos. Desde 2003, o 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E no Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi iniciada há 6 anos. Esses números alarmantes fazem com que todos os anos a Rádio Esperança realize, em apoio a todas as ações no país, o Setembro Amarelo. E que este ano, em especial, temos a parceria da Prefeitura de Novo Horizonte, através da Secretaria de Saúde e a Associação Mahatma Gandhi. O setor que cuida da saúde mental em nossa cidade é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Eu falo aqui hoje com a Linda Silvestre, ela que é psicóloga e coordenadora do CAPS, também com o Dr. Paulo Floriano, psiquiatra, e com a Joyce Melissa, ela que é psicóloga também no CAPS. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. É um Setembro Amarelo nesse ano especial, né? Porque nós não tem como falar da pandemia, e que ela trouxe, aflorou isso em muitas pessoas, né? Agravou ainda mais, tivemos que parar tratamentos, tivemos muitas perdas. Então, é um Setembro Amarelo que ele vem com uma carga muito forte, né? Exatamente. Nós, enquanto saúde mental, a preocupação aumentou, né? Porque realmente as pessoas que já tinham a predisposição ou que já tinham sofrimento, esse sofrimento ele acabou que se agravando, né? E como geralmente o diagnóstico de depressão é o que mais leva a pessoa a pensar em suicídio, então a gente começou fazendo aí alguns trabalhos, algumas campanhas, alguns projetos mesmo voltados para ajudar essas pessoas a buscarem o serviço sempre que eles sentirem a necessidade, porque como ficaram muito tempo também afastados do tratamento que já estavam fazendo, às vezes acabou deixando de tomar a medicação correta, com tantas perdas, né, próximas ali de pessoas conhecidas e até mesmo dentro de casa, então isso abalou e fez com que muitas vezes, ao invés deles buscarem um serviço, até se afastassem, né, Paulo? Eles acabaram também bagunçando muito a questão da medicação, né? Tomando às vezes a mais, né, do que era prescrito. Então, assim, uma tendência com certeza é que a gente tenha aí um resultado bastante negativo agora pós-pandemia. Para quem não acompanha de perto e talvez descobriu agora os problemas, o que é o Setembro Amarelo e o que ele traz para a nossa sociedade? O Setembro Amarelo, na verdade, ele é um mês que foi dedicado assim para se falar mais sobre o assunto, né? Embora a gente entende que é um assunto que deve se falar o tempo todo, né? Ao longo do ano e não só num mês específico, mas foi uma forma de chamar a atenção mesmo para essa questão que é tão importante, né? E que muitas vezes ainda é um tabu. Então, assim, as pessoas às vezes têm medo, às vezes têm vergonha de falar sobre suicídio, falar sobre pensamentos negativos, pensamentos de morte, né? Então, assim, o mês é um mês assim voltado para falar abertamente sobre esse assunto e abrir mesmo assim as portas para que as pessoas possam vir e falar o que está acontecendo com ele, com pessoas que eles estão observando, com um amigo. Então, assim, é interessante a gente deixar um mês para falar sobre isso, né? Mas é bacana a gente pensar que se de repente você não cria um alerta, as pessoas vão se escondendo, né? E acaba não tornando público uma situação que é tão desesperadora, que é tão complicada, que é tão delicada, na verdade. Então, quando a gente abre, né, e fica esse pisca-alerta e as cores puxando e as frases falando, olha, vamos falar. Então, assim, pessoas que às vezes não passam por isso, acaba que promovendo essa ação com amigos, e aí num bate-papo às vezes comum, você traz ali uma preocupação ou um estado de uma pessoa que você nem sabia que tinha, né? Porque as pessoas se sentem seguras, né, quando está todo mundo falando sobre a mesma coisa. Então, e quando percebe que não sofre sozinha também, porque a partir dessa conversa ela descobre que muitas outras pessoas
passam pelo problema, passam por situações até piores. Exatamente. E que ela vê ali um caminho para ela buscar ajuda, né? Não é algo somente dela. Exato. Então, eu acho que é isso, é você deixar esse assunto de uma forma mais leve, como um bate-papo mesmo, e as pessoas se sentem mais confiantes de trazer, então, as suas angústias, suas tristezas e acabar falando disso de uma forma mais tranquila. E a gente conseguindo aí ajudar, né, por tabela. A gente tem o Dr. Paulo aqui para falar com a gente também, ele é psiquiatra, ele pode falar com muita propriedade com a gente sobre os casos mais graves. A gente vê nos números, nós temos em mais de 90% dos pacientes que venha às vias de fato, né, ao suicídio, havia uma doença mental relacionada, né? Na grande maioria dos casos, o diagnóstico associado era a depressão, que é uma grande vilã nesses casos. E os medicamentos podem ajudar bastante, né? Então, Tiago, além dos medicamentos, né, uma coisa que a gente precisa falar, né, que já que a gente estava do Setembro Amarelo, o amarelo nos remete à atenção, a gente tem que estar atento à saúde mental, que é um tabu no Brasil, né? Até agora, né, a gente já está em 2021, 2 anos de pandemia, e ainda assim falar sobre saúde mental parece um tabu muito grande, né? As pessoas têm receio, as pessoas têm vergonha. E se de saúde mental, que é a procura para que a pessoa fique bem, com o corpo bom, com a mente sã, né? Com o corpo são, a mente sã, se isso já é uma dificuldade, traz uma dificuldade muito grande, falar sobre suicídio, que é acabar com a vida, né? Com aquilo que está causando uma angústia muito grande, é um tabu maior ainda, né? Infelizmente a gente ainda tem que lidar com essas coisas. E assim, medicamento é uma possibilidade, né? Existem pessoas que precisam sim de medicamento, né? Precisam de ajustes medicamentosos, mas primeiro a pessoa tem que entender que aquilo que ela está sentindo é normal, que pode acontecer, e que existem pessoas que estão preparadas para tentar ajudá-la, né? Mesmo que seja o pior momento da vida delas, que é tentar acabar com a própria vida. E uma coisa que a gente tem que falar, que muitas pessoas ainda não entendem, por isso que o preconceito existe. As pessoas falam assim, é frescura, é aquilo, a vida está ótima, tem tudo. Não é só isso. Não é porque a pessoa tem um carro bom ou tem uma casa boa que ela não sofre por dentro. A nossa cabeça, ela trabalha e acontece, né, das mais variadas formas. Não é ter alguma coisa, né? Então, a gente primeiro tem que entender isso, que a pessoa pode ter tudo e ela não tem o principal, que é o entendimento do que está acontecendo com ela. E se ela não está entendendo, se ela está sofrendo com isso, ela tem lugares para se apoiar. Os amigos, a família, ela tem que falar, tem que estar aberta a isso e não pode haver julgamento, né? Todos nós que somos profissionais da área da saúde, a gente não julga a pessoa, né? Se a pessoa chega, né, tem uma tentativa de suicídio, ela vai para o hospital, não é para ser julgada, é para ser acolhida, para entender o motivo, os motivos que levaram até aquele momento. E depois de entender aquilo, dela sair do perigo, né, realmente da morte ali, tudo vai ser feito e vai ser realizado. Em relação aos medicamentos, existem medicamentos próprios, né, para que a gente ajude a diminuir essa possibilidade, esses pensamentos ruins, esses pensamentos de morte. Existem vários tipos de depressão também, sim, que a depressão, como a gente falou, é o que leva muitos casos a essas vias de fato, mas que existem vários distúrbios que os medicamentos ajudam a corrigir, né? Não que toda depressão é dessa forma, mas identificando que ela que pode ser ajustada dessa forma, né, com os medicamentos, eles auxiliam bem nessa área. Sim, os medicamentos são maravilhosos, eles existem para que a gente consiga ajudar, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar do cérebro, né? Não está nada dissociado ao cérebro, é só o neurologista trata, né, e cuida da estrutura do cérebro, o psiquiatra, os psicólogos, a gente cuida do funcionamento do cérebro, né? Então, acontecem coisas dentro da estrutura do cérebro que passam a não funcionar de uma maneira tão adequada, então a gente coloca o medicamento para que a gente tente fazer com que o cérebro volte a funcionar de uma maneira melhor ou da maneira mais tranquila e que a pessoa possa diminuir os sintomas que ela possa apresentar. A depressão é o que mais está relacionado. Quando a gente faz, pega a história daquele paciente que teve uma tentativa de suicídio, quando a gente começa a voltar, faz a anamnese, pergunta tudo,
A depressão é o que está mais associada. E tem uma diferença um pouco grande, até expressiva, entre suicídio ou tentativas de suicídio de homens e de mulheres, né? Mulheres tentam muito mais vezes, né? E as tentativas são, entre aspas, menos traumáticas, né? Infelizmente, têm acesso a muitos medicamentos, tentam tomar muitos medicamentos, tentam se cortar, tentam, né, às vezes se jogam na frente de alguma coisa. E quando a gente fala, né, em tentativa de suicídio de homem, normalmente as tentativas, né, de suicídio de homem são mais violentas, né? Homens às vezes têm acesso a mais facas, a arma, a corda, dirigem muito carro, às vezes bebe muito e sai, né? A gente sabe que isso é um dos grandes problemas. E às vezes, infelizmente, os homens obtêm sucesso, essa é a palavra que se usa, né, no suicídio. Então, suicídio ou tentativas de suicídio masculinas são mais graves, causam, né, se o paciente não morre, causa uma sequela muito grande, né? E em mulheres ocorrem muito mais frequentes, né? A gente vê no hospital, né? A quantidade de mulheres que chegam por tentativas de suicídio é uma quantidade muito maior, porque normalmente quando o homem chega já não dá tempo de fazer mais nada, porque foi muito mais violenta também. Mas tanto para homem quanto para mulheres existe o tratamento psicológico, né, para que ele entenda, para que ele consiga trazer esse sofrimento para fora, para entender o que está fazendo com que as pessoas sofram, e existe o medicamento, se for necessário, se for indicado, para que a gente consiga modificar, modular esse cérebro para que esses pensamentos, essas sensações que o paciente tenha também consigam ser amenizadas e a pessoa possa ter uma vida linda e plena, né, que é isso que a gente busca. Demora às vezes, né, os pacientes têm que saber que não é rápido, não é fácil, mas a gente vai estar do lado junto, sempre tentando ajudá-lo para que ele fique bem, né? Até mesmo o processo que levou até ele à situação que está não foi rápido, né? As pessoas não percebem, às vezes, os pequenos detalhes da vida dele que vai caminhando e vai chegando na situação em que ela não está confortável, não está feliz com a vida, mas isso foi um processo a longo prazo. Exatamente. Decisões que ela foi tomando, foi deixando acontecer, permitindo que outras pessoas a colocassem também em situações ruins. Sim. E que chega, ao longo de muitos anos, numa situação em que ela julga ser irreversível. Sim. Né? Então, é um processo que aconteceu a longo prazo e que, para corrigi-lo, é a longo prazo. Mas é extremamente possível, porque muito se fala dos números, como a gente falou aqui, de tudo que deu errado, né? Dos tristes números de suicídio. Mas não se fala dos números de sucesso dos tratamentos, dos psicólogos em clínicas particulares, dos psiquiatras e todos os agentes de saúde e que trabalham muito nisso aí. Acho que até não se tem como dimensionar esses números, mas que mostram, com certeza, todos os profissionais têm muitos casos, muito mais casos de sucesso do que de insucesso. Né? Joyce, vamos aproveitar a tua participação também aqui, né? Vamos falar um pouquinho com você. A gente vê muito as famílias sofrendo, porque é uma situação que atinge diretamente os familiares, né? Principalmente quando a gente vê o sofrimento, identifica, mas muita gente não sabe o que fazer, como agir. E muitas vezes age de forma errada também, né? Como que deve acontecer no núcleo familiar esse acolhimento, essa conversa, esse início de bate-papo para saber identificar em que ponto está a pessoa, né? Eu acho que a parte mais importante é a palavra que você disse, é o acolhimento, né? Tanto que a gente usa muito isso lá no CAPS, para todo o início, para tudo que chega, acolhimento, né? Que é o abraçar, que é o ouvir com carinho, que é ouvir sem julgamento, como o Dr. Paulo disse, né? Então, é óbvio que para um pai, para uma mãe, para um irmão, para qualquer pessoa da família que chegue, não é fácil, né? Você ouvir o que está acontecendo, você entender sobre a situação, é algo que a gente não espera realmente que aconteça, que a gente não espera que passe, que a gente não gostaria que os nossos filhos passassem, mas é algo real. Né? E é muito particular. Às vezes fala, mas o seu irmão não vê dessa forma, vocês têm de tudo e tudo mais. Ok, mas a forma que o outro compreende a vida é muito particular. É das vivências dele, é das experiências que ele teve, são as pessoas que ele conheceu, é a forma que ele compreende o mundo. Né? Então, quando essa informação chega para a família, a parte mais importante é o acolher. É você sentar, é você ouvir, né? E
na impossibilidade, validar o sentimento dela, porque Exato. às vezes para nós é um problema que parece tão pequeno, mas Sim. para ela que está com aquele sofrimento, talvez há muito tempo, seja algo que está corroendo, que está machucando. corroendo. Exatamente. Então, e na impossibilidade da família conseguir, né, agir de alguma forma, é muito necessário que a família busque ajuda. Né? Então, busque até o CAPES ou busque até algo que seja particular, mas que encontre ajuda. Né, para que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto seja bem orientado, para que se a família acha, olha, eu travo, eu não consigo, né, falar de uma forma ou abraçar de certa forma, então que você leve um lugar onde ela consiga se sentir abraçada, acolhida, né, sentir que tem alguém do lado dela, que seja um ambiente seguro. Isso também é uma demonstração de amor, isso também é validar o sentimento. Né? Se eu não consigo fazer, mas eu te levo aonde façam isso. Então isso é muito importante, é prestar ajuda, é ter uma escuta bacana, é conseguir sentar ali com o seu familiar e entender que não faz sentido para você porque não está sendo seu naquele momento, mas se o outro tá trazendo isso, tá chorando, tá perdendo o apetite, tá se isolando, é porque tá doendo nele, né? Algo tá incomodando, então para ele é muito importante. Tá? Então, eu acho que essa é muito importante ter esse pensamento. Né? Pode não estar doendo em mim, mas nele está doendo muito, e por isso é importante. Então, se colocar no lugar do outro nesse momento é fundamental. Olinda, a gente está numa ponta final, vamos para outra, vamos o comecinho de tudo. Né? As pessoas têm dificuldade de identificar o começo, né, de tudo isso, aqueles primeiros sinais de que as coisas não estão indo bem. E é nesse momento, talvez, que ela deva também, a pessoa, começar a olhar para si, começar a observar, ver o que tem feito de errado, ver o que não está bom. Eu converso com algumas pessoas e eu percebo uma certa infelicidade. Eu começo a cavar ali na vida da pessoa, ela fica presa naquela rotina do dia a dia. Trabalho, casa, e aqui, no caso de mulheres, né, fica muito restrito a mais trabalho, e não dedicam nem um pedacinho do seu tempo para ela. Fala, tem que haver um equilíbrio, né, entre Exato. coisas que ela gosta de fazer, que dão prazer na vida, e aquele momento em que ela tem que fazer, é o trabalho, é a rotina, que é um pouco mais pesado, mais chato no seu dia a dia. E que ela, muitas vezes, vai recebendo e absorvendo responsabilidades, e vai fazendo o que tem que ser feito, e quando ela olha, a vida dela não tem mais nada que dê prazer para ela, que traga felicidade, né? E costumam só falar, não, mas eu tenho meus filhos com saúde. Mas não é só isso a vida, né? Exatamente. É muito bacana você falar nesse sentido, Thiago, porque eu acho que é o que a gente, enquanto CAPES, enquanto profissionais da saúde mental, a gente está o tempo todo tentando orientar, tentando trazer as pessoas para fazer essa reflexão. Porque a gente vai vivendo e não vai percebendo o quanto a gente vai nos perdendo, né? Então, assim, tem pessoas que vai vivendo no automático. A gente fala, na maioria das vezes a gente vive no automático. E quando eu vivo no automático, eu não vou percebendo, eu não vou aproveitando, eu não vou vivendo, eu não vou conversando, me divertindo como eu deveria, cuidando da minha saúde física, mental da maneira como seria importante, né? Como deveria ser importante. E a gente vai se perdendo aos poucos, né? Então, assim, eu falo que é sempre importante a pessoa estar sempre fazendo essa autorreflexão. A gente orienta os nossos pacientes o tempo todo a tentar fazer um movimento desse diário. Porque, assim, como a gente está buscando a motivação o tempo todo para que a gente seja pessoas melhores, a gente precisa buscar isso o tempo todo para que a gente tenha saúde mental. Então, todos os dias eu preciso querer ter saúde mental, de alguma forma. E eu posso fazer isso de várias maneiras, como, por exemplo, dedicar um minutinho do meu dia para uma caminhada, melhorar a qualidade da minha alimentação, o diálogo, ter mais os meus amigos próximos, né? Tentar conversar mais, falar mais sobre os assuntos que muitas vezes me angustia, ou até mesmo falar sobre alegrias, né? Hoje as pessoas deixaram de rir, por exemplo, né, com os amigos, essas questões que está todo mundo voltado mais para o virtual hoje, né? Celular, mensagem, WhatsApp, computador. Então, enfim, as pessoas estão se isolando sem perceber. Então, assim, você vê hoje, é muito comum os jovens, as crianças, né, estarem isoladas e os pais acham que está tudo bem, né? Então, porque assim, aí não dá trabalho, né? Ela foi lá pro quarto, fica com o celular, passa horas lá, tá quietinho lá, por mais que e o nível
de adolescentes, jovens com depressão, com ansiedade, Está com aumentando. diversos transtornos, tem aumentado. Exato. E tem aumentado justamente por isso, porque assim, o jovem, a criança, eles precisam serem olhados e é nessa conversa, é nessa interação que se percebe as dificuldades que eles estão tendo, não é? Se o pai não está ali, se os pais não estão o tempo todo meio que na presença desse filho, eles não vão perceber muita coisa que está acontecendo. E eles estão buscando muitas vezes essas orientações nas redes. E aí com amigos, né? Então busca às vezes de maneira errada, entende ou ouve as informações de maneiras equivocadas. A gente vê grupos de pessoas que sofrem das mesmas questões, mas que não conseguem se ajudar. Então, por exemplo, essa questão das pessoas que estão se automutilando. Isso daí é muito passado de um para o outro, porque você chega e fala assim, olha linda, eu estou com uma dor muito grande. E o outro fala assim, olha, para aliviar essa dor aí, eu fiz um corte no meu braço e aliviou, foi legal. Então a forma como eles lidam com aquela dor é como eles vão passar, né, para o coleguinha ali que está pedindo essa informação. Então é importante os pais ficarem atentos, porque isso é uma coisa muito séria, muito importante. Então está havendo distanciamento muito grande, está havendo um isolamento que de uma certa maneira está ficando normal isso, né? Então assim, a gente volta lá na estaca zero. Comida de verdade, brincadeiras de verdade, amizades reais, né? Sair um pouco das questões virtuais, o bate-papo mais na presença. O que nós estamos fazendo? Eu pensei em a gente fazer um bate-papo aqui com você, Thiago, justamente porque assim, é impressionante como a troca de energia é bacana, é positiva, não é? Então a gente se fortalece quando a gente está num grupo, né? Mas quando eu estou sozinha numa câmera, provavelmente a entrevista seria outra, né? Porque existe, como se existisse uma barreira mesmo, né? Então quando a gente pensa em saúde mental, ela é um processo diário na nossa vida, né? Todos os dias nós temos que estar construindo isso. Então desde o eu acordar, eu vou acordar e vou dizer, nossa, eu quero ter um dia de que forma hoje? E eu bato na tecla que a gente escolhe como a gente quer viver o nosso dia, né? Então eu escolho, quero ter um dia bacana, então eu vou fazer de tudo para que esse dia realmente me proporcione coisas boas através das minhas atitudes. Então se eu dizer para você, Thiago, bom dia, como que você dormiu, como que foi essa noite? Eu já começo, né, num movimento diferente. Mas a maioria das pessoas está dizendo assim, bom dia, porque para que bom dia? Bom dia para quem? É comum você ouvir isso hoje, não é? A pessoa já está determinando para ela que o dia dela não vai ser tão bacana. Eu começo o meu dia como? Fazendo uma caminhada, ou já no meu WhatsApp, ou já ali no meu Instagram, no meu Facebook, vendo as notícias, né, N notícias que muitas vezes chegam o que pra gente? Como o fulano está melhor que eu, não é? Como que a situação da minha amiga, nossa, olha que bacana, olha as fotos dela, olha a roupa dela, olha o carro dela, né? Então já começa me frustrando, você percebe que você já começa... A comparação né? é a pior coisa. Né? Eu tô lá toda amassada e eu já vejo a pessoa linda, maravilhosa ali nas redes, né? Então a gente já começa, de repente, um dia de uma forma negativa, né? Então é importante a gente ficar muito atento a tudo que nós estamos fazendo hoje. Porque sem perceber a gente vai caminhando, como diz, aí para o abismo sem perceber. E quando a gente percebe, às vezes já é tarde. Às vezes o pensamento já está instaurado. Às vezes as minhas angústias já estão tão marcadas, né, que eu já não sei mais como lidar com elas, né? Então acho que é importante a gente estar sempre olhando para nós, fazendo essas reflexões, ouvindo coisas boas, ouvindo boas músicas, fazendo boas leituras, assistindo boas coisas, né? Porque eu sou aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, né? Então, fazer uma análise dessa nossa vida vai ajudar a gente, de repente, aí a ter aí uma saúde mental melhor, sim.